Boa tarde, eu vou ver se já. Eu acredito que já tem entrado, né? Gente, eu tô meio abatida ainda. Boa tarde, eu tô meio ainda abatida porque tô saindo daquela fase de gripe, de descontrole de pressão e de recuperação da manhã, né? E a gente tá se é, reserv, é, como se chama? Revisando, né? Cada um fica um tempinho com ela para ela não pode dormir só, nem pode ficar só, né? Ou seja, tá avisando eu, Nena e Milton. Se outro pega e devolve, eu durmo lá umas 2 noites e passo 2 dias. Quando não durmo 2 noites e um dia, e assim vai. E graças a Deus está dando certo e eu espero que Deus dê vida longa à minha mãe. Até o dia que Deus achar que é o certo e é permitido, né? Porque isso não está na vontade da gente. A gente vai ler hoje e terminar Tiago. Eu tenho muita pressa em ler para discutir uma parte da Bíblia baseada nos ensinamentos do Pai Mu e da Mãe Mu, que tudo que eu sei eu aprendi com eles. E lógico que eu não sou perfeita, que tenho muitos defeitos e que eu luto todo dia contra mim mesma. Né? Quando a gente pensa que está bem, aí o capeta vem e testa a pessoa. Então, eu tento dar o melhor de mim e ver o melhor dos outros. A maioria das vezes eu fico calada, porque aí eu estou no período de oração. Né? Porque eu não tô na pele de ninguém para saber os motivos pelos quais as pessoas agem de uma forma ou de outra. Então eu prefiro ficar em silêncio, né? E orar por todos aqueles que o Pai Celeste me deu para dar o suco sagrado. E é muitos, viu? Eu estou pegando, relendo as listas. Meu caderno passou um tempo sumido, então eu lia mentalmente o nome das pessoas todas e as fisionomias delas, para poder o Pai Celeste saber que eu estou comprometida em orar pelas pessoas e pedir ao Pai Celeste que mantenha sempre seguras, que abra a consciência original para onde no caminho do bem, da prosperidade e que tenham força para vencer todas as barreiras e as dificuldades que o mundo coloca na frente de cada um de nós, né? Então essa é a minha oração sincera por todos. Vamos orar agora pela leitura? Boa tarde, Pai e Mãe Celestiais, boa tarde, verdadeiros pais, Jesus. Te peço que possa abençoar todos que vão assistir agora e depois, que o Senhor possa abençoar nossa nação, nosso planeta, primeiramente. As nações, Pai, que o Senhor escolheu como providenciais, que o Senhor possa unir a Coreia do Norte e do Sul pela paz, e para que os irmãos possam se unir, Pai, que já está na era dos últimos dias. Então, que o irmão mais velho e mais novo se una em benefício de vossa providência pelo mundo todo. Te peço que o Senhor levante os Estados Unidos da América, o irmão mais velho, que o Senhor esteja agora nesses exatos momentos, Pai, que vão passar por transformação, que a vossa mão poderosa esteja lá, que os vossos anjos absolutamente bons possam guiar a verdade para a prosperidade e a vontade de Deus, que seja feita a vossa vontade naquele país, Senhor. Abençoa cada um que estão ali para que seja consciente do que estão fazendo, para que abra a mente original, eles enxergam além da frente, mais ao futuro. Que o Senhor abençoe e proteja a nação dos Estados Unidos da América. Te peço que o Senhor também esteja aqui no Brasil, Pai, abençoando essa terra prometida, que é um celeiro do mundo, Pai. Por favor, bondoso Jesus, o Senhor que está responsável pela América Latina, principalmente pelo Brasil, onde um dia em revelação o Senhor disse que tem muitos descendentes aqui, de vossas famílias. Te pedimos, porque somos também de fundo judeus, Pai, pelo nome, pelos nossos antepassados que fugiram por causa das perseguições religiosas. Eu te peço, bondoso Jesus, que o Senhor possa abençoar o Brasil e protegê-lo de todos os maus, internos e externos, de todos os mal visíveis e invisíveis. Que o Senhor levante o justo nos três poderes, Pai, no poder judiciário, legislativo e executivo. Nesses três poderes, Senhor, abre a consciência dos justos, os levanta para que ele proteja a nação e o povo brasileiro. Bondoso Pai, não permita que o Brasil caia na mão de Satanás. Não permita que o Brasil caia na mão dos infiéis. Não permita, Pai, que essa nação que o Senhor deu como promessa para o futuro possa, Pai, negar a vós mesmo. Por favor, levanta o justo nesses poderes, desde os federais até os estaduais e municipais. Guia nossas vidas e nós pedimos todos os dias que o Senhor levante nossas autoridades justas, que o Senhor as proteja e os guie no caminho reto, pelo bem, Pai, de uma nação próspera, de uma soberania absolutamente livre,
para vós. Te peço e te agradeço, Pai. Te peço também pelo estado que moro, pela cidade que moro, que o Senhor possa guiar o destino das pessoas e principalmente os dirigentes, que o Senhor coloque a mão sobre a cidade, sobre o estado de Alagoas, sobre a cidade de Maceió e sobre a cidade da Barra de São Miguel, como as demais as outras, Pai. Mas que o Senhor guie para que a vossa providência seja grande, para que a tua verdade e tua promessa seja realizada para o bem de todos. Te peço que o Senhor possa estar com todos que vão assistir agora e depois. E te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Toda vez que eu vejo eu estou ouvindo música para poder melhorar, né, o nosso ambiente. Deixa eu só segurar aqui um pouquinho. Aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou ver se consigo ler, porque cantar é muito difícil. Só sei o refrão. Mas ela é assim, ó. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém acolhe com gratidão, fazemos juntos a refeição. Se alguém acolhe com gratidão, fazemos junto a refeição. Agora vou só ler. Eu nasci para caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto o sol já queimou, meu cabelo o orvalho já molhou, e eu cumpro a ordem do meu coração. Vou bater até alguém abrir, não descanso, o amor me fez seguir. É feliz quem ouve a minha voz, e abre a porta e entro bem veloz. Eu cumpro a ordem do meu coração. Junto à mesa vou sentar, depois farei uma refeição. Nós dois sentando, sentirá seu coração arder. E esta chama tenho que acender, tenho de acender. Eu cumpro a ordem do meu coração. Aqui dentro o amor nos enterte, e lá fora o dia eterno vem. Finalmente nós seremos um e teremos tudo em comum. Eu cumpro a ordem do meu coração. É linda, né? E providencial. E nem sempre a gente consegue fazer tudo aquilo que o Pai Celeste espera pela gente, mas a gente tenta. Constantemente a gente tenta. Vamos lá, ler Tiago 3. Eu vou ler os três, aí depois eu passo para Pedro, né? Talvez eu faça 2 vídeos hoje, porque eu estou muito atrasada. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Ou seja, eu não quero julgar ninguém. Porque todos tropeçamos. É uma grande verdade isso. Não há ninguém perfeito, não há ninguém salvo. Gente, a salvação é mudança de comportamento. Para eu ser salvo, eu tenho que ser tudo aquilo que Jesus me pediu. Principalmente em Mateus 5,48. Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Nós não somos perfeitos como nosso Pai Celeste é perfeito, porque temos uma natureza decaída, vinda da queda de Adão e Eva junto com Lúcifer, como Jesus falou em João 8,44. Então nós temos que lutar contra nós mesmos, contra a língua, contra os nossos pensamentos e sentimentos. E aqui Paulo diz uma verdade para nós. Toda vez que eu leio, eu me lembro do Pai Mundo. O Pai Mundo disse, se você vai ler alguma coisa para alguém, leia primeiro para você mesmo. Por isso que eu tenho que ler e marcar, porque eu sei que o Pai Celeste está falando para mim, primeiramente para mim, certo? Porque aí eu vou me concentrar em melhorar minha maneira de ser, de pensar, de agir, de falar. Então, aqui no 2, Tiago 3,2 diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e poderoso para também refrear todo o corpo. E nós não refriamos nossa língua, ele vai falar isso depois. Gente, desculpa, eu vou diminuir aqui meu celular. Deixa eu ver. Né? Um minutinho só, viu? É sobre amanhã.
Bom, eu vou fechar esse daqui em silencioso, porque 2 não dá, né? Deixa eu diminuir as mídias aqui. Hoje vai ser muito bom, Tiago. Pelo menos eu gostei muito do que ele me alertou. Gente, agora com como a inteligência artificial no WhatsApp é chato. De vez em quando ele copia o que a gente estava falando para os outros. Então ele diz aqui, tal é perfeito e poderoso para também resfriar todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as nauas, que eu não fui ver o que é, deve ser. Sendo tão grande, levada de impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que o governa. Assim também a língua, um pequeno membro, gloria-se de grande coisa. Vede quanto grande bosque em um pequeno fogo incendeia. Ou seja, pode ser que grande coisa a gente até faça, mas uma pequena faísca é falha. Um minutinho só, por favor. Nena, eu vou fazer a live, daqui a pouco eu falo contigo, viu? Mas eu acho difícil por causa do cheiro da tinta. Daqui a pouco, quando terminar a live, eu falo contigo. Bom, vamos lá. Então ele diz que veja aqui como é um grande bosque, um pequeno fogo incendeia tudo. Quer dizer, uma pequena coisa que a gente faz pode destruir tudo aquilo de bom que a gente tenha feito. A língua também é um fogo, porque ela diz palavra. O fogo na Bíblia, o fogo simboliza a palavra. Ó. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, que pensa coisa ruim, deseja maldizer os outros. Né? A língua está posta entre os dentes, devia trancá-la ou mordê-la. Os nossos membros, e contamina todo o corpo, inflamando o curso da natureza, inflamando pelo inferno. Ou seja, o inferno é um ser, né? Não é só um lugar, é um ser. Então Satanás fica colocando coisa no seu sentimento, na sua cabeça, até que você diz besteira, né? E fala coisas erradas. Porque toda a natureza, tanto de besta, fera, como de ave, tanto o répede como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Ou seja, a gente pode amansar o coração e fazer as coisas, dominar a criação, mas não domina nós mesmos, nem o nosso pensamento, nem nossa língua. Mas nenhum homem pode domar a língua. Para você domar, é melhor ficar em silêncio. E é um mal que não se pode refrear. Pode sim. Nisso eu discordo de Paulo. Pode. Você pode pensar e não falar. Já pensar já é um pecado, imagine falar. Você pode sentir e não demonstrar. Porque se nós não treinamos a paciência, né? E não treinamos o controle do nosso falar, a gente vai magoar os outros, vai ferir os outros, vai prejudicar a gente mesmo. Porque tudo que a gente fala os outros, a gente recebe de volta. Isso é uma lei divina. Não tem como ser diferente, tá? Desculpe, aqui, pronto. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Como é que você pode amaldiçoar a pessoa? Gente, eu não sou perfeita, eu já disse isso 200 mil vezes e luto todo dia contra mim. Mas quando eu acho que algo é injusto, eu oro a Deus. Pai, faça justiça, a sua justiça, não o que eu penso, não o que eu desejo, mas a sua justiça, Pai, estou deixando em suas mãos. Eu nunca me vingo de ninguém, nunca. Nunca fiz isso na minha vida toda, fui chamada de cínica o tempo todo, mas não me arrependo. Eu prefiro esperar pela justiça divina. Às vezes eu peço sinal. Pai, aconteceu isso, o senhor pode dar um sinal para eu saber quem foi, Pai? O senhor pode dar esse tipo de sinal? Se o senhor achar que pode, então, por favor, para eu poder saber onde eu estou pisando. Mas não condene ninguém, porque a condenação é dupla, vai e volta, entendeu? Eu jogo uma lá e a outra vem para mim, porque é uma lei. Deus, quando criou essa lei, o Pai Celestiais, ele não criou para nos fazer mal, ele criou para nos recebermos bem. Então, quando uma pessoa faz, eu já chorei muito, demais, mas eu não transmiti o meu sentimento para os outros. Porque quando você transmite a sua mágoa, você faz as outras pessoas ficar com raiva de alguém, então você não transmite, entendeu? Então, quando você for ferido, ora a Deus, deixa na mão de Deus. Como diz o Salmo, né, que é do Velho Testamento. Mas também Jesus fala muito em que a justiça de Deus age.
Então deixa Deus agir, não age, porque a gente não sabe o limite da verdade, nós não sabemos o limite do julgamento. E se eu faço, eu estou me amaldiçoando o irmão e orando a Deus com a mesma boca que eu louvo e eu maltrato o coração de Deus, porque eu estou ferindo os filhos dele, mesmo que os filhos sejam rebeldes, entende? Então a gente tem que controlar, sim, a língua e temos que aprender a abençoar e dizer, deixa em tuas mãos, meu Pai. É a melhor coisa que o homem faz, certo? E de uma mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Não pode ser assim. Não é uma coisa que a gente possa se glorificar, entendeu? Não pode. Porque toda vez que você faz isso, você emite uma vibração ruim para você também. Então, pelo menos por egoísmo, seja bom. Porventura, deita alguma fonte do mesmo manancial, água doce e amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou videira figo? Assim também por uma fonte de água salgada e doce, quem entre vós é sábio e entendido? Ele faz uma pergunta. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Ser manso. Nossa, como é difícil. Mas temos que ser manso de coração, né? Mas se tendes amarga inveja e sentimento facioso, falso, né? Em vosso coração, não vos gloriei. Ah, não, eu não gosto, é a pessoa assim. Eu sempre digo à pessoa, se a pessoa está fazendo alguma coisa que não me agrada, ela não vai acertar comigo, então eu tenho que orar por ela. Entendeu? Porque a justiça de Deus é cruel. Não é cruel porque Deus é cruel. Cruel somos nós. Deixa eu consertar isso. Eu estou fazendo as coisas erradas, eu deixei um rastro ali de maldade. Eu tenho que passar naquele rastro, eu estou cuspindo à frente de mim para passar por ele. Então é muito cruel você passar pelo que você fez aos outros, porque você vai sentir o coração da pessoa, vai dizer, poxa, foi isso que eu causei. Então vamos ser prudentes, o máximo que a gente conseguir controlar nós mesmos. Os outros você não pode controlar, você pode ensinar o caminho, mas não pode caminhar por ninguém, certo? Então vamos... E faça o melhor, ore. A melhor coisa que tem na vida é orar pelas pessoas, pedir a Deus que dê consciência, sabedoria e prosperidade na medida de cada um, certo? Vamos lá. Aí ele diz, né, para ser bom trato nas suas obras de mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimentos faciosos, não se glorifique por isso. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é a terrena, animal e diabólica. Se glorificar. Ah, eu fiz isso. Ah, quando a pessoa fez isso, eu fiz isso. Eu mandei matar, eu mandei roubar, eu mandei fuzilar, eu mandei... eu desejei que fosse assim, que acontecesse isso que eu quero ver. Pior para você. Pior para você. Eu sei de muita coisa que vai acontecer. E quando eu sei de coisa que vai acontecer com as pessoas que o Pai me deu para proteger, para orar, eu digo, Pai, por favor, se for possível, acorda a pessoa que ela conserte isso antes que aconteça, Senhor. Porque quando você gosta das pessoas, você sofre junto. E se você não gosta, aprenda a gostar. Porque ninguém é perfeito, a não ser os Messias, certo? Nós ainda estamos no caminho de volta. Ok? Então temos que ter cuidado. E facioso é iníquo, mau caráter. Há perturbação de toda obra perversa. Mas a sabedoria do alto, a sabedoria dos pais celestiais, é primeira pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Se eu não consigo fazer isso, eu estou sendo fingida perante os pais celestiais. Lógico que ele não vai conseguir 100%, mas a gente tem que dizer, saber que Deus espera de nós que sejamos pacíficos, moderados ao tratar as coisas, não, né? Cheio de misericórdia, ter piedade. Quando eu digo às pessoas, eu ainda vou sentir dó das pessoas. Isso me incomoda demais. Quando eu sei alguma coisa que eu sei que no futuro eu vou sentir dó. Isso me incomoda. Então eu oro, às vezes até choro. Mas eu oro pedindo a Deus que acorde as pessoas enquanto há tempo de ser acordada, enquanto há tempo de consertar as coisas, entende? E de bons frutos, você tem que ser imparcial. Ter parcialidade, não julgar as pessoas, sem ser hipócrita. Você quer ser tão bom, e você é hipócrita quando no trato das pessoas, então não vai servir de nada. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercem a paz. Se você não exerce a paz, você não vai ter paz. Tudo que quer que os faça fazer a ele primeiro. Essa é a lei e os profetas. Então, se eu quero ter paz, eu tenho que
exercer essa paz dentro de mim, ao redor de mim. De onde vem as guerras e a peleja? Isso já é Tiago 4, eu leio 3. De onde vem as guerras e a peleja entre vós? Porventura não vem disto? Saber dos vossos deleitos, que vossos membros guerreiam? Quer dizer, por exemplo, as pessoas que querem beber, sabendo que beber traz espírito maligno que beberam, que ficaram presos na esfera terrestre. Né? Principalmente aquele povo das encruzilhadas, que o povo vai lá e dá bebida. Que quando você dá, você está dando a oportunidade dele fazer o que quiser. Você fez um pacto com ele, você fez uma aliança. A aliança é recíproca, né? Então, quando eu faço as coisas erradas, então a guerra dentro de mim começa e depois ao meu redor. Cobiçar e nada tem. Eu fico cobiçando as coisas dos outros. Não vou ter nada. Quando eu digo, Deus abençoe para que essa pessoa possa ter vida, para que ela esteja bem, para que proteja a família, para que ela seja um guia melhor. Então, eu estou pedindo isso para mim também. Nós temos que aprender isso. O segredo é viver para os outros da melhor forma possível. Sois invejosos e nada podes alcançar. A inveja só destrói a pessoa. Combater e guerrear e nada tendes porque não pedis. Quando a gente combate e quer guerrear entre nós ou os outros e nós não sabemos pedir, Paulo diz. Gente, não se importa com as pessoas que estão lá no poder, tudo rico, maravilhoso. Porque, infelizmente, apesar de eu orar por elas, pedindo a Deus que dê consciência, que elas seja aquilo o qual propôs inicialmente ser, proteger a nação, proteger o povo brasileiro, eu sei que muitos vão passar por muita perrenga, muitos estão na rota de autodestruição. Não vai ter ninguém para destruir, vai ser autodestruição. Isso não é bom para ninguém, isso não é bom para ninguém. É doloroso se ver quando a pessoa entra na rota de colisão com a lei, certo? Vamos lá. Pedis e não recebe porque pedes mal, para o gastares em vosso deleite. Quando você pedir algo, peça para o bem. Ah, eu queria tanto para poder beber, farriar, prostituir, fazer, matar, inobar, mostrar que eu sou melhor. Tá, você não vai receber. Satanás pode até dar, Satanás também dá, não se preocupe não que ele dá. Mas ele dá com o propósito de que você continue fazendo a vontade dele, achando que é Deus. Não, se eu recebi isso, é porque Deus está comigo. Por isso que eu recebi. Nem sempre é Deus maiúsculo. Nem sempre é o Pai Celestial. Nem sempre é os pais celestiais. Nem sempre é Jesus, nem sempre os verdadeiros pais. Às vezes Satanás lhe dá porque você está fazendo a vontade dele e ele não quer que você descubra que está no caminho errado. Mas, no entanto, quando ele for tomar, ele toma até o que não deu. Então, cuidado com o comportamento, cuidado com o que você está fazendo e recebendo. Veja se é a fonte é de Deus ou do diabo. Porque se for do diabo, ele vai cobrar. Deus não. Deus, você se afasta dele e ele não te cobra. Mas Satanás, aí nessa hora, Satanás entra para fechar as contas. Que você passou por lá dele, então ele tem direito de fazer o que quiser com a pessoa que recebe de fontes erradas. Então tenha cuidado. É por isso que Paulo diz que pedes e não recebe, porque vai para o próprio deleite, né? Para si próprio, para se mostrar, para dizer tal, tal, tal. Adúlteros, aí ele vai falar dos adúlteros. Eu gosto muito dessa Bíblia porque ela é muito original. As outras mudou infiel. Infiel pode ser com uma amiga, com a irmã, com a minha mãe, com alguém. Adúltero é só em relacionamento homem e mulher. Olha o que ele diz, isso é tão perigoso. Aos adúlteros, isso é gravíssimo. Como eu gostaria que a mente original das pessoas abrisse. Adúltero e adúltera, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus, contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituirá inimigo de Deus. Gente, isso é tão sério. Se eu me torno inimigo de Deus, eu não tenho mais proteção, eu não tenho proteção à saúde, eu não tenho proteção contra domínio espiritual, eu não tenho proteção contra o desastre, eu não tenho proteção contra as doenças, eu não tenho proteção contra nada. Satanás não protege ninguém, ele dá tempo temporário, mas depois ele vem buscar o que é dele, tanto o espírito da pessoa ou a alma, independente do nível, como também o que ele deu fisicamente. Então, se nos tornarmos inimigos de Deus, não é Deus que é nosso inimigo, nós somos inimigo dele quando fazemos a vontade dos diabos, dos demônios, certo? Então, por favor, acorde, certo? Esse Tiago é muito, muito forte. Ou cuideis que vão, diz a Escritura, o espírito que vem em vós é de ciúme. O que é ciúme? Tem inveja um de outro, né? Contenda, inveja. Então, a Bíblia diz isso. Nós temos que eliminar
esse espírito de inveja. Ah, porque fulano está nisso, ou porque fulano conseguiu isso, ou porque fulano... Às vezes a gente não consegue as coisas, Deus está nos dando livramento. Deus nos dá livramento. Nem sempre era aquilo que você via, era como você pensou que ia ser, certo? Então, vamos prestar e eliminar o ciúme dentro da gente, que também é... O ciúme tem uma partezinha de inveja junto, né? Antes ele dá maior graça, portanto, Deus diz, resisti os soberbos, mas dá graça aos humildes. Por quê? Quando eu sou isso, eu sou aquilo, e as pessoas, vixe, é uma pessoa maravilhosa, poderosa, inteligente, mas é soberba. Então fica com os humildes, porque o soberbo também se sente maiores que os outros. E ninguém é maior do que ninguém. Você só vai ser maior no cumprimento da responsabilidade para com os pais celestiais. Se você cumpre, então você se torna, vamos dizer assim, mais velhos perante Deus, né? Os primeiros a ser chamados, né? Aí você sim, se você está cumprindo. Se não, os soberbos, vai ser triste. Sujeitai, pois, a Deus existiu o diabo. Eu gosto muito disso. Muito dessa frase, porque eu estou repetindo. Irmão, não faleis mal um dos outros, justamente. Uma vez eu soube que alguém estava dizendo que eu estava falando mal de uma pessoa que eu gosto, apesar de não compreender alguns atos, pessoas que eu gosto. Eu não falei, não falo. Aliás, eu não tinha nem o que falar. Se eu disser que eu fiquei alegre, estou mentindo, né? Lógico que eu não fiquei alegre, mas não tenho para que falar. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão e fala mal da lei e julga a lei. Porque o único que pode julgar e na realidade nem julga, eu vou dizer isso e vou complementar aqui com o que Jesus falou, é os pais celestiais, né? Os pais celestiais, ele não julga, ele sentencia. Gente, qual é a função de um juiz? Eu vou botar aqui, vocês quando forem ouvir, aí vocês pegam, que eu publico sempre para baixo, né? Eu vou botar aqui, entre aspas, aí vocês vão ver. Eu vou botar até em preto. Alô, pronto, aqui. João 12:47, ele diz aqui, né? Você é juiz, certo? Não é observador da lei, mas juiz. Quer dizer, quando você observa a lei, você vê as pessoas fazendo errado, você vai tentar orientar, você vai tentar guiar, você vai tentar mostrar, não você, sua opinião, mas do ponto de vista dos pais celestiais, dos verdadeiros pais de Jesus, como deveria ser. Mas se você julga, você se tornou juiz, ou seja, julgador, que é bem pior. Porque quando o juiz pega, seja de qualquer forma, ele vai, mesmo que tenha um júri popular, ele vai ver as provas, e vai ver a acusação e a defesa de um lado e do outro. Dali, se for um júri popular, ele vai mostrar, eles vão discutir na frente do jurado. O jurado diz se é culpado ou não. Mas quem dá a sentença é o juiz. O juiz não julga. Mesmo quando ele vai pegar, né, um processo que não vai para um júri popular, que eles têm que julgar, eles vão ver a prova, tudo, e de acordo com aquilo que ele entendeu, ele julga. Julga culpado e dá a sentença. Deus, Jesus disse claramente que Deus não julga, porque as palavras que vêm através de Jesus, através dos verdadeiros pais, vai nos julgar, porque nós sabemos da verdade e estamos fazendo errado. Então Jesus disse uma coisa fantástica que serve para o dia de hoje. Jesus diz o seguinte, deixa eu ler aqui, por favor. Jesus diz assim, João 12:47-50. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, guardar é cumprir. Cumprir, não é guardar na gaveta ou botar a Bíblia na estante, é guardar dentro de você e praticar. Eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita, não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa julgarão nos últimos dias, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que eu tenho que dizer, anunciar. Eis que o seu mandamento é a vida eterna, e as coisas, pois, que eu falo, como o Pai tem dito, assim eu falo. Ou seja, ele diz que tudo que o Messias fala vem do Pai Celestiais. Então ele não julga, ele já deu todas, é igual o Pai Mu e a Mãe Mu.
tem os livros, ele explica tudo da Bíblia, ele explica dos últimos dias, ele explica a volta, ele explica sobre as três bênçãos. E eu faço errado? Ele está me condenando? Não. As palavras que eu aprendi, minha consciência sabe, a messa está errada. E se eu não tenho consciência, eu tenho que ler mais. Porque quando eu vou lendo, minha mente vai desbloqueando Satanás e afastando. Primeiro que ele não gosta da palavra de Deus. Nem da dos verdadeiros pais, nem de Jesus. Então minha mente vai abrindo. Eu não vou extorquir os outros, eu não vou cobrar os outros que eles não têm. Eu vou ajudar as pessoas. Entende? Então é muito sério julgar os outros. Se eu julgo, eu estou me condenando. As palavras que eu tenho dito o julgarão nos últimos dias. Complementa o que Paulo tenta dizer aqui. Se tu julga a lei, já não és observador. Você não está praticando a lei. Porque a lei de Jesus disse, o pai um diz a mesma coisa, a mãe um diz a mesma coisa. Não julgue os outros. Não julgai para não ser julgado. A mesma medida que você medir será medida. O mesmo ferro que você ferir, você vai ser ferido. Isso não é o que Deus quer. É porque foi assim a lei para a gente só fazer o bem. Se eu faço o bem, eu recebo o bem. É a lei do retorno, a lei da ação de dar e receber. Em João 12:47, Jesus deixa isso muito claro. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga os outros? Se você está julgando, você está sendo legislador, aquele que fez a lei. Quem legisla a lei celeste é os pais celestiais. O Messias, como ia ser Adão e Eva, e eles se perderam para Satanás, se uniram, Satanás deram descendência a Satanás, eles não seguiram a legislação celeste, eles criaram a legislação satânica. Eles fizeram tudo contrário ao que o Pai Celeste pediu. Então, se você quer julgar os outros, você está julgando, você está criando uma lei fora da lei divina que diz que nós não podemos julgar ninguém, certo? E agora, que diz hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passamos o ano e contrataremos e ganharemos. Digo a vós, quer dizer, você faça plano para o futuro perante Deus. Pai, eu quero amanhã estar convosco, continuar na vossa providência, por favor. Permita que o Senhor me use como instrumento do bem. Me freie, me diga que eu estou errada quando eu estiver a ponto de prejudicar, magoar ou ferir as pessoas. Ore pelo Brasil. Gente, eu convoco vocês no meio dessa leitura, ore pela nação brasileira, com toda a fé que você tem, peça a intercessão de Jesus, peça que os verdadeiros pais tenham misericórdia do Brasil. Por favor, peça isso, pelo bem de nossas crianças, pelo bem da nossa nação, tá bom? Vamos lá. Eu não posso fazer plano para o futuro, Paulo diz aqui, né? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, por quê? Que é a vossa vida? Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco tempo e depois desvalece. Nós vamos desvalecendo e depois aí some, né? O corpo físico. E em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivemos ou faremos tudo isso ou aquilo. Então, eu sempre digo assim, porque Deus quer quando é coisa boa, porque Deus quer, essa pessoa vai melhorar, porque Deus quer, o Pai Celeste vai abençoar, porque Deus quer. Ah, se Deus quiser, eu vou sábado me encontrar com as meninas e ler junto e orarmos junto. Não, porque o Pai Celeste quer, eu estarei lá, entendeu? E eu intervi, eu acho, na indenização de alguém e passei muito tempo doente. Então eu falei alguma besteira e passei, você paga com o corpo físico, isso é real, não tem pra onde. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, não podemos ser presunçosos. Toda a glória tal como está é maligna, ou seja, eu me gloriar das minhas coisas. Ah, porque vai ser assim, então eu estou sendo maligna. Eu tenho que esperar as diretrizes e a orientação através dos ensinamentos dos pais celestiais e dos verdadeiros pais. E através do que Jesus nos ensinou. Aquele que, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Ou seja, eu sei que eu tenho que fazer algo por alguém e eu não faço, eu estou ferindo a lei de Deus, porque é para fazer o bem e não o mal. Certo? Vamos por 5. 4 foi maravilhoso, né? Tiago 5, versículo 1. E aí, pois agora vós ricos chorai e panteais por vossas misérias, que sobrevém sobre vós. Isso vai acontecer nos últimos dias. Tudo que Paulo falou não era para aquela época, era para os últimos dias. É interessante que a gente saiba disso, tá? Não consegui mudar aqui, um minutinho só. A vossa riqueza estão apodrecida, tão podre perante Deus, né? Usada para o mal. As vossas vestes estão comidas de traça, isso que vai acontecer.
O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Se acontecer isso, vai ser fora do comum. E a vossa ferrugem dará testemunho contra vós. E comerás como fogo pela palavra, a vossa carne, a consciência, né, acusando. Entesouraste para os últimos dias. Entesouraste para os últimos dias. E nós já estamos vivendo nos últimos dias. Então ele está falando isso para quem? Para os últimos dias, certo? Gente, isso é muito sério, certo? Então ele está dizendo aqui que tudo que eles fizeram de ruim vai acontecer agora. Nós estamos entrando no limiar do julgamento. Meu Deus, como eu gostaria que a humanidade acordasse, Senhor. Eis que o jornal dos trabalhadores que cefaram o vossa terra e que por vós foi diminuído, quando você diminui o dinheiro dos trabalhadores, quando você diminui o dinheiro das pessoas que ganharam dignamente, clamam, e os clamores dos que cefaram entraram nos vossos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Ou seja, os pais celestiais estão ouvindo o clamor de cada pessoa que está sendo injustiçada, de cada pessoa que está sendo perseguida ou diminuída os seus direitos. Esse clamor chegou no Senhor dos Exércitos. Se Deus colocar seu exército sobre a terra, é bilhões de vezes maior do que o exército do mal, do um terço. Ai, ai. Deixa eu ver uma coisa aqui, tá? Um minutinho só, por favor. Vamos ver. Deixa eu botar aqui para eu poder dizer certo, né? Ó, um terço, vamos dizer que toda a humanidade fosse 100, um terço é 33. Um terço, porque caiu um terço, né? Por mais que ele tenha aumentado, também outras pessoas foram pro lado de Deus. Ó, Deus tem 67%. Então é 2 vezes mais. Agora ele tem bem mais, né? Porque foram feitas libertações do bem no mundo espiritual. Então existem espíritos absolutamente bem no exército dos pais celestiais, além dos anjos, dos arcanjos, dos tronos, dos principados, de tudo e dos querubins. Ok? Então esse clamor que a gente faz pela verdade, pela justiça, pela proteção divina, para salvar nossa nação, salvar nossas autoridades, para despertar, isso chegou aos ouvidos dos pais celestiais, do exército dos pais celestiais. Deliciosamente vestisse sobre a terra os deleitos que servaste o vosso coração, como um dia de matança. Condenaste e mataste o justo, e ele não vos resistiu. Pais celestiais, como é perigoso você fazer isso. Ele está descrevendo tudo dos últimos dias, ou seja, dos dias que nós estamos vivendo, certo? Dos dias que estamos vivendo. Aí ele continua. Sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. A vinda do Senhor já aconteceu, gente. Por favor, acordem. Jesus disse, quando tudo isso acontecer, ele estará à porta. Ou uma Bíblia de perto da porta. Ou seja, já está na terra. Precisa vocês perguntar a Jesus, me oriente, me mostre, me diga, para a gente não passar batido e ficar do outro lado. Certo? Aguarda-o com paciência até que receba a chuva temporária de Serôndia. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima, já aconteceu. Irmão, não vos queixeis um contra os outros, para que não seja condenado. Eis que o juízo está à porta. Ele já está. Começa 100% em 2025. Meus irmãos, às vezes você olha para o mundo e diz, não, Deus não está mais olhando. Tá, gente, dá. É porque é difícil a batalha, mas quanto mal faz, mais o mal se autocondena e auto se destrói, tá? Meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Ele vai falar uma coisa aqui que me perdoe, Paulo, mas eu vou discordar, tá bom? Eu vou dizer por quê. Primeiro ele fala a paciência, né? Dos profetas. Eis que por bem-aventurados os que sofrem, e ouviste qual foi a paciência de Jó. Jó não foi paciente, Jó foi impaciente, porque ele reclamou muito. Ele não blasfemou contra Deus, é diferente, né? Ele não blasfemou, mas reclamar ele reclamou muito. No entanto, ele não condenou a Deus pelos seus próprios falhas. E viste o fim que o Senhor deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Se você está fazendo bem ou está sofrendo, não perca a sua fé.
Não perca. Você vai ouvir dos maus dizer, cadê seu Deus? Cadê o Messias? Por que ele não faz nada? Porque o tempo que o Pai Celeste está dando à humanidade é de arrependimento. Vai chegar um momento que as portas vão fechar. E as pessoas não poderão entrar no âmbito da proteção divina e vão ser julgados, não por Deus, mas pelas palavras. Satanás vai fazer delas o que eles quiserem. Então, por favor, acordem. Acordem, por favor. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem faceis qualquer outro juramento, mas que vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caís em condenação. E está porque se você diz, Jesus disse que eu sim, sim, não, não, mais do que isso é do maligno, né? Estás alguém em vós aflito, ore, e alguém contenda, cante louvores. Orar e cantar louvores, mesmo que você esteja desesperado. Certo? E se tem alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, ore sobre ele, ungindo com azeite no nome do Senhor. Hoje, o ungido pode ser feito com outras coisas, mais da segunda, né? Opa. A oração de fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Como é que Deus vai perdoar um pecado? Se as pessoas verdadeiramente se arrependem. Lembra que Jesus perdoou e disse, vai, não peque mais. Aí a pessoa diz, não, eu estou salva já porque Deus já me perdoou. Sim, perdoou. Mas se você continua pecando, então você acumulou pecados novamente. Então entenda que o perdão não é extensivo para pecado. Ah, eu tô perdoado por Jesus, que ele me perdoou. Perdoa, 2000 anos atrás. E disse que estava orando até por aqueles que iam aceitar Jesus através dos discípulos. Verdade, somos nós. No entanto, se eu peco, eu estou zombando de Deus. Eu estou na mesa dos escarnecedores. Então, meu perdão é limitado ao meu passado. Se eu recebo perdão e continuo pecando, eu criei pecados contra mim mesmo. Eu serei julgada por aqueles pecados. Entendeu? Ou seja, Satanás vai ter posse sobre mim. Tudo que você faz de errado, você dá linhazinha, até formar correntes fortes e Satanás me tomar de Deus. Você pode até falar de Deus, você pode até dizer palavras bonitas, mas se seu comportamento é de Satanás, suas palavras serão fracas. Tá certo? Confessais a vossa culpa uns aos outros e orai uns pelos outros, para que saibais, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se é uma pessoa justa que ora, os efeitos serão poderosos, tá certo? E aqui vai. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, tem as mesmas tentações que nós, o mesmo defeito que nós. O único sem pecado que habitou a terra foi Jesus, e depois vai ser a segunda vinda do Messias, que vem o terceiro Adão e a primeira Eva. Mas e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Orou outra vez e o céu deu a chuva e a terra produziu fruto. Para entender, a oração do justo tem poder, isso que Paulo diz é verdade, certo? Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converte, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho de um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de seus pecados. Que assim seja, em nome dos Pais Celestiais, em nome de Jesus. Essa é a leitura de hoje. Eu acabei Tiago, graças ao Pai Celestiais, eu acabei Tiago. Gente, tem gente aí eu não vi, mas eu já agradeço o texto. Daqui a pouco eu vejo quando eu sair da tela. E nós temos que mudar nossa consciência, mudar nosso comportamento. Não adianta. Ah, mas é difícil viver no mundo de Deus. É difícil, é fácil viver no mundo de Satanás. Lógico, entrar pela porta estreita, porque larga é o caminho da perdição. No entanto, quem vai cobrar não vai ser Deus. Quem cobra é o demônio. Quando você se larga do Pai Celestiais, automaticamente ele lhe pega. Então, por amor e por egoísmo próprio, faça o bem, resista ao mal, principalmente em nossos pensamentos e sentimentos que eles nos trazem todos os dias. Às vezes é preciso morder a língua, né? Às vezes é preciso. As coisas que eu recebo e que eu escuto do Pai Celestiais dói o coração. E eu oro todos os dias para que as pessoas que Deus, eu soube coisas, né, assim, não daqui de outro lugar. Então, quando vocês souberem, ore pela pessoa, peça a Deus que abra a consciência enquanto há um pouquinho mais de tempo para isso. Por favor, o tempo está fechando.
não é porque Deus quer, porque há limite, né? Tudo que Apocalipse falou, quando a gente chegar a Apocalipse a gente vai entender melhor, tá acontecendo. Nós estamos agora no meio da tribulação. O Pai Moon falou isso em 1961, já publiquei 3 vezes. Você vai pensar que Deus não existe, você vai pensar que Deus está morto. Mas Deus não está morto, Deus está do teu lado, te ouvindo e fazendo tudo para proteger, para nos guiar no momento, isso é uma espinha, viu gente, aqui, ó, no momento correto, certo? Vamos nos entregar na mão e praticar, porque se eu falo e não pratico, de nada vai me servir, certo? Vamos orar? Boa noite, Pai Celestiais, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que o Senhor possa estar com cada pessoa que estão agora aqui e depois, para que através dela, a vossa palavra entre no coração e na mente e venha a ser praticado no dia a dia, para que seja o alicerce da casa na proteção dos seus, Pai. Que elas possam verdadeiramente compreender o vosso amor e o vosso, Pai, desejo de ter todos os seus filhos de volta, a ponto de ensinar tão claramente através de Paulo, através de Jesus, que falou em parábolas, mas dá para, nos últimos dias vai dar para decifrar, como disse, ele vem e não falará mais sobre comparações e parábolas, mas falará abertamente a respeito do Pai, a segunda vinda do Messias, Pai, o terceiro Adão e a primeira Eva. Por favor, bondoso Pai, abra a mente e o coração de todas as pessoas, acorda nossa comunidade sagrada dos Pais Celestiais, para eles seguirem a palavra original, Pai. Vinda, não estou falando do princípio divino, que é a explicação da Bíblia, eu estou falando das palavras dos verdadeiros pais, para que eles a pratiquem, não sigam homens que mudam, interpretam uma coisa que não precisa ser interpretada. Por favor, abra nossa mente e nosso coração para sermos fortes, ser guiado pelo bom mundo espiritual, através, Pai, de todas as libertações. Que Jesus possa ter misericórdia de nossa nação brasileira, dos países da América Latina e fazer dessa nação celeiro para o mundo do bem, Pai. Levantando nossas autoridades justas, Pai, acordando os que dormem em coma espiritual, para que possa acordar enquanto há tempo, bondoso Pai. Ninguém é dono da vida, por mais que eles criem robô, transfira cérebro, faça isso ou aquilo. Uma hora a máquina enferruja, outra hora o espírito vai embora e ninguém pode prender um espírito no corpo. Será um vácuo, serão máquinas e máquinas descontroladas. Bondoso Pai, acorda a nossa humanidade. Jesus, tenha misericórdia do Brasil, do povo brasileiro. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que oram constantemente pedindo a voz que faça justiça sobre nossa nação. Abençoai, Pai, aqueles que lutam de verdade, de coração, seguindo as palavras do vosso Filho e do Espírito Santo substancial, que estão vindo a Mãe claramente, Pai, para seguir de verdade. O tempo está muito curto, Pai, e ela tem desejo, como Jesus falou, a Mãe está dizendo, que precisa dar testemunho sobre grande número de pessoas, como está em Apocalipse. É necessário que profetize outra vez entre povo, línguas e reis. Por favor, cria isso no coração dos Muni, Pai. Cria isso no coração dos abençoados. Que eles possam ser verdadeiros, verdadeiramente pessoas abençoadas. Que nós possamos ser essas pessoas para vós. Que as famílias Tombou deixem de lado o grande pensamento, estou salvo, e faça aquilo que foi determinado pelo céu. Dá testemunho abertamente, ser exemplos de vida, Pai, para as outras pessoas. Te peço que o Senhor possa trabalhar com cada um de nós, nos despertando todos os dias, nos dando força espiritual, para vencer primeiramente nossos pensamentos, nossos sentimentos a nós mesmos, e assim poder ajudar as outras pessoas. Te peço que abençoe e guarde todos aqueles que assistiram agora, que eles sejam fortaleza para o seu lar, que eles sejam pessoas leais perante vós, para que o lar seja protegido através dele, para que eles possam ensinar os filhos, independente de ser grande ou pequeno, o caminho de volta para vós. Te peço que abençoe cada um que estão assistindo agora e depois, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Átio. Muito obrigada, eu volto daqui a pouco para agradecer. Eu espero que de noite eu esteja forte, que já é a noite, mais tarde, para ler Pedro, que eu tenho pressa de acabar, que eu quero fazer uma coisa bem diferente. Vai ser polêmica, mas vai ser muito boa. Vou me basear no que eu aprendi com o Pai Moon e a Mãe Moon. E tudo isso que eu digo é o que eu aprendi com eles, da maneira que eu consigo ver, entender as palavras de Jesus. Eu amo muito mais Jesus agora, depois que fiquei com os verdadeiros pais. É agora seguindo os exemplos e a orientação e os sermões da Mãe Moon. Boa noite a todos e fique todos na presença dos Pais Celestiais.